Graça, paz e misericórdia da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Bem-vindo a você que nos acompanha para mais uma Escola Bíblica Dominical. Estaremos comentando a lição de número 11 desse quarto trimestre de 2023. Missões e a Igreja Perseguida. Esta lição, ela completa a lição anterior sobre a janela 1040. Eu reputo como sendo as duas lições mais importantes desse trimestre. Esse que vos fala é o pastor Antônio Dias, somos aqui de Americana e já convido você, se ainda não for, inscreva-se no canal, registre aí o seu gostei, ative notificações e vamos levar a palavra do Senhor até aos confins da terra. Nesta lição, ela está dividida, em 3 pontos a nossa lição. A igreja nasceu em um contexto de perseguição, a perseguição cristã na atualidade e como ajudar a igreja perseguida. Dentro desse ponto, nós queremos trazer para você alguns dados sobre a respeito da perseguição contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. Perseguição à igreja de Cristo. Primeiro ponto, o seu fundador, o Criador da igreja, ele diz: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. O edificador da igreja, o Senhor Jesus Cristo, quando nasce, já nasce embaixo de perseguição. O anjo aparece para José e diz para ele: foge para o Egito, porque Herodes vai procurar matá-lo. E assim o menino é levado com sua mãe para o Egito, enquanto Herodes faz ali um genocídio, um infanticídio naquela região para matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Nós vemos que já começa a obra do Senhor Jesus, ela já começa debaixo de perseguição. Vimos depois, durante o seu ministério, o Senhor Jesus sendo continuamente contraditado pelos religiosos da época. E nós encontramos ali o chamado moisesismo judaico, onde o Moisés, o grande profeta Moisés, agora eles estavam elevando a ele a uma situação de idolatria. E começa então o moisesismo judaico. E ali, principalmente encabeçado pelos saduceus, que era da linhagem sacerdotal, e os fariseus, que era o grupo dos nobres dentre os judeus. E dentre esses fariseus havia os maiores expoentes, os escribas, e havia também ali Saulo de Tarso, que vem deste berço. E começa então uma grande perseguição à igreja do Senhor Jesus Cristo. Logo no início, com a morte de Estevão, e assim vem aquela grande perseguição ali em Jerusalém. Vemos também que estas perseguições, elas não pararam, elas não foram. Aqui a nossa lição vai falar do início da igreja, ali em Estevão, quando ele é perseguido, e por conta dessa perseguição, os crentes, os cristãos saem de Jerusalém e levam a mensagem do evangelho por onde quer que eles passavam. Eles anunciavam a salvação em Cristo Jesus. Porém, eu quero trazer algo para você que nos acompanha, alguns dados da perseguição da igreja desde aquela época. Porque o que está aqui em Atos dos Apóstolos, no capítulo 6, ela é acentuada no capítulo 7, e agora no capítulo 8, segue-se a perseguição contra a igreja em Jerusalém. E neste momento evidencia-se Saulo de Tarso. Saulo, no capítulo 9, ele vai para Damasco para buscar os crentes, aqueles que pregavam a palavra, e levá-los presos para Jerusalém. E nesse momento ele se converte, o Senhor Jesus o encontra, e ali ele é transformado, aquele coração selvagem, aquele coração de
de animal selvagem é mudado, é transformado, e agora ele torna-se então o vaso escolhido para levar a palavra do Senhor Jesus perante os gentios e aos grandes e aos reis da terra. E o Senhor diz isso para Ananias: vai, porque ele é para mim um vaso escolhido. Aí nós vamos encontrar que a perseguição ela vem. Paulo, ele sofre as perseguições dos judeus, ele vai preso por conta das perseguições, e lá na prisão ele escreve as suas cartas. Depois, no final do seu ministério, ele é preso outra vez, e ali ele é morto por, segundo os historiadores, debaixo do império, né, do comando do imperador Nero. Mas as perseguições, elas continuaram. As perseguições à igreja de Cristo continuou no primeiro século, quando João foi levado para a ilha de Patmos por causa da palavra de Deus. O Senhor Jesus o traz de volta, mas aí nós encontramos o período histórico, o período que nós colocamos, né, sempre é colocado, a visão telescópica das 7 igrejas da Ásia. Visão futurista, visão, a interpretação, né, futurista e também escatológica. Que houve ali a perseguição dos 10 dias, que refere-se à igreja de Esmirna, que foram as 10 grandes perseguições sobre 10 imperadores romanos, que procuraram ali destruir a igreja naquele período do segundo século até o início do quarto século. Quando então Constantino se converte e coloca o cristianismo como a religião oficial do Império Romano. Dentro desse ponto, nós vemos que as perseguições, elas se atenuaram. Porém, no século 6 em diante, nós vemos que continuou as perseguições à igreja do Senhor Jesus Cristo. Segundo o historiador cristão Kenneth Latourette, ele fala que do ano 500 até o ano 1500 foram 1000 anos de incerteza, e ele traz ali as perseguições sob os bárbaros e depois sob os muçulmanos, as grandes perseguições à igreja de Cristo. Isso mostra que a igreja nunca deixou de ser perseguida, o povo de Deus nunca deixou de ser perseguido aqui nessa terra. O povo do Senhor sempre foi e sempre será perseguido, até que o Senhor venha mudar a estação e a razão das coisas. Vemos ainda, as perseguições, ela começa sempre externa, e agora nós vamos encontrar o período da igreja papal. Nós vamos ver a perseguição interna dentro da igreja, quando aqueles homens, aqueles líderes, os papas romanos, começaram a introduzir heresias, começaram a introduzir ensinamentos errôneos. Então começa, e aqueles que privavam, que lutavam pela a santidade, pela verdadeira doutrina de Cristo Jesus, segundo a palavra de Deus, segundo esta palavra, eles buscavam o ensinamento verdadeiro, foram então perseguidos. Aí nós vemos que John Hus, em 1415, ele foi queimado numa fogueira. Girolamo Savonarola, em 1498, também ele foi ali torturado, e ele também foi assassinado brutalmente pela Inquisição Romana. Nós encontramos, depois de Savonarola, nós encontramos Martim Lutero, que ele fixa as suas 95 teses, e ali começa então a reforma protestante em 1516. Essas reformas protestantes gerou uma confusão, gerou ali um atrito interno dentro da igreja, e produziu-se até uma guerra que durou por 30 anos. Nós vimos ali a morte na noite de São Bartolomeu, onde mais de 100 mil crentes foram mortos pela Inquisição Romana. E a perseguição na antiga Tchecoslováquia, em Praga, que havia 2 regiões, a Boêmia e a Morávia, os morávios foram expulsos, e eles foram então amparados. Na Saxônia, foram amparados pelo conde de Zinzendorf, e ali começa o avivamento morávio no século XVIII. E os morávios, então,
naquele lugar que foi chamado de Herrnhut. Ali eles ficaram, vários crentes de várias confissões religiosas foram abrigadas ali por Zinzendorf. Zinzendorf, ele era uma pessoa pietista. Ele era um pietista, e quando ele vai num determinado local, ele vê um quadro de Cristo com uma frase dizendo: tudo fiz por ti, o que fizeste tu por mim? E quando ele vê esta frase, então ele se converte e começa então a dar o amparo à igreja do Senhor, àqueles foragidos, e ele começa a dar o respaldo, e nas suas terras foi abrigado, foi instalado, a chamada Herrnhut, e ali o movimento morável, ele toma força, e eles começam ali num dia de reconciliação, eles oram ao Senhor e fazem então uma torre de oração, a chamada 24/7, 24 horas de oração, ali os casais, cada um orava 1 hora, e assim aquela torre de oração, que era para durar 7 dias, 24/7, durou mais de 100 anos. E dentre os morávios foi produzido literaturas, todos os dias uma literatura, e até os nossos dias nós encontramos ainda assim algumas publicações dos morávios. Porém, e foi com os morávios que John Wesley, numa viagem para os Estados Unidos, ele vê os morávios louvando e adorando ao Senhor quando o navio estava sendo sacudido por uma grande tempestade. E ali John Wesley dá testemunho que naquele momento é que ele experimentou a verdadeira conversão, porque ele estava com medo de morrer, sendo ele um cristão, sendo aquele que propagava o reino celestial. As perseguições, elas continuaram. Nós vemos que do século XIX, do século XVIII até o século XX, houve uma amenização das perseguições. E neste período, a igreja começou a evangelizar o mundo. Nós vemos a igreja crescendo na Ásia, vemos a igreja crescendo no leste europeu, em toda a Europa, na África, a igreja crescendo e ganhando corpo. E aí nós encontramos um detalhe. Nós vamos ver que até os missionários que aqui chegaram no Brasil, Daniel Berg e Gunnar Wingren, eles experimentaram a perseguição aqui no Brasil, perseguição interna e perseguição externa. Tanto é que ao ter uma das suas filhas morta, ali Gunnar Wingren não pôde sepultar na cidade, foi expulso, não aceitaram, e ali ele entra em desespero. Mas Frida Wingren, então ela consola o marido e escreve um dos hinos da harpa. Assim nós vemos, irmãos, que a perseguição à igreja de Cristo nunca foi branda, nunca foi. Mas no século XX, foi o século que mais matou cristão em toda a história da igreja. E quando o assunto vai ser tratado no Conselho Mundial de Igrejas, eles tomam a voz e não permite que seja falado das atrocidades que são praticadas ainda hoje nos regimes progressistas, no regime comunista, ateísta e hoje mascarado de progressista. Nós vemos que no século XX, Stalin, ali na União Soviética, na Revolução Soviética, nós vemos que Mao Tse-tung na China e Pol Pot no Camboja, esses homens juntos mataram mais de 150 milhões de pessoas, e mais de 100 milhões destes eram cristãos, mais de 100 milhões de cristãos mortos por esses 3 genocidas. E vemos ainda que o genocídio não parou ali, eles continuaram. Nós vemos a China, ela veio grandes perseguições. Na década de 60, Mao Tse-tung, então ele estabelece os campos de concentração, que é chamado de campo de ressocialização ou de aprendizagem cultural. E por onde passou Xi Jinping, que é o atual presidente da China. Então nós vemos que no século XX as perseguições foram grandes, e esses campos de concentrações existem até hoje, em pleno século XXI. Porém, as imagens, as fotos, quando são denunciadas no Conselho Mundial de Igreja, eles não permitem. O sistema não permite falar das atrocidades desta prática política
diabólica, que são os progressistas ateístas. Muitas vezes nós queremos falar e as pessoas dizem para não falar abertamente, que não é politicamente correto. Olha, o Senhor Jesus nunca foi politicamente correto. Jesus nunca foi politicamente correto. Quando os discípulos pegavam espigas, descascavam e as comiam porque estavam com fome, e ainda no sábado, quando foi questionado por Jesus, o Senhor Jesus não falou: olha, é melhor vocês lavarem as mãos, depois continue comendo as espigas. Isso era o politicamente correto. Jesus não foi politicamente correto. Jesus falou: se uma ovelha de vocês caírem numa vala, vocês a deixarão lá? Vocês a deixarão lá ou vão se mover para tirar? Não vão alimentar os seus próprios animais? Então o Senhor Jesus, ele nunca foi politicamente correto. O ser politicamente correto é uma camuflagem da hipocrisia. E nós não fomos chamados para a hipocrisia, mas chamados para sermos verdadeiros. E quando falamos na igreja perseguida, uma maior centralização da igreja perseguida está dentro da janela 1040. Ali dentro da janela 1040, que é 10 graus ao norte do Equador e 40 graus ao norte, também ao norte do Equador. Dessas graus 10 e 40 é chamada janela 1040, ministrada na lição anterior, que se você ainda não ouviu, dá uma passadinha lá, ouça aquela ministração sobre a janela 1040. E ali está, de cada 10 pobres do mundo, 8 estão nesta janela 1040. De cada 5 pessoas perseguidas no mundo, de cada 5, 3 estão lá dentro da janela 1040. Nós vemos assim que há uma grande perseguição à igreja. Nós ouvimos uns testemunhos há uns anos atrás de um missionário contando sobre a perseguição em Cuba. Lá Cuba teve uma grande perseguição quando o comunismo adentrou assumiu, destituíram Fulgêncio Batista e assumiram ali, Fidel Castro assume, ele dizima a igreja naquele país. Nós vemos hoje, aqui no Brasil, uma perseguição à igreja. Muitos falam, mas aqui nós não temos perseguição, nós somos libertos. Irmãos, abram os olhos em nome do Senhor Jesus Cristo. Observe o que aconteceu no Brasil no dia 8 de janeiro. No dia 8 de janeiro, o que aconteceu aqui no Brasil? Pessoas louvando e exaltando ao Senhor Jesus Cristo, orando a Deus, com a bandeira do Brasil, ajoelhado, com a Bíblia na mão, foi taxado e condenado a 15 anos de cadeia, sob acusação de ser terrorista, de ser pessoa perigosa. Isso que é perseguição religiosa. Quando nós vemos aqui aquele ministro do STF, o Barroso, ele proibiu a pregação do evangelho aos Yanomamis. Nós vemos agora que a FUNAI baixou uma resolução proibindo a pregação do evangelho a tribos longínquas, a tribos distantes, proibindo a pregação da palavra. A perseguição já é começada. Pastores lá do norte do Brasil sendo processados por fazer culto de ar livre, dizendo que é intolerância religiosa. Hoje está usando a expressão intolerância religiosa, estão usando xenofobia, homofobia, mas na verdade é cristofobia que está acontecendo aqui no Brasil, nas casas de leis, nas casas legislativas. Nós estamos vendo nas mídias as pessoas se levantando para perseguirem a igreja do Senhor Jesus. Por isso, nós precisamos abrir os nossos olhos para olhar que a perseguição já é chegada, já é uma realidade aqui no Brasil. A perseguição religiosa já é uma realidade, não será, mas já é uma realidade aqui no Brasil. O ovo da serpente está plantado lá nas cortes superiores do Brasil. Ali já tem ali o ovo da serpente do diabo, já está pronto, já está ali comandando, infiltrando e procurando oprimir a igreja aqui no Brasil. Por isso, igreja do Senhor Jesus, aqui no nossa lição vai falar o que fazer
para ajudar a igreja perseguida. Foi o que nós falamos na lição anterior. O tema, o texto bíblico em classe ali da lição anterior, vai falar das 7 armas espirituais que a igreja deve usar. E nestas 7 armas, nós devemos utilizá-las, porque é hora. O Brasil está sob risco, a humanidade está sob risco de opressão e também de vir uma perseguição pesada contra aqueles que proferem o nome do Senhor Jesus Cristo. E como ajudar a igreja perseguida? A Missões Portas Abertas, eles têm feito sempre, todos os anos, faz o DIP, Dia da Igreja Perseguida, e agora será no dia 26 de maio de 2024, o Dia da Igreja Perseguida. É o momento de jejum, momento de oração, momento de contribuição para aqueles missionários que estão lá contra o eixo do mal, ali na janela 1040, o eixo das trevas, ali o núcleo do império de Satanás na terra está inserido ali, dentro daquele espaço chamado janela 1040. Mas não é só ali, eles estão expandindo, estão alcançando outros rincões da terra e chegou até ao Brasil. É hora de despertarmos do sono, é hora de voltarmos e olharmos para Jesus, porque o tempo da redenção é chegado, o arrebatamento da igreja está às portas e precisamos olhar para o alto, porque do alto vem a salvação. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde e até que o Senhor Jesus Cristo volte. Oremos e preservemos a palavra e a pregação do Evangelho ativa para alcançar aqueles que ainda não foram alcançados. Amém.